Olá, tudo bem, investidor? Aqui é Maurício Zafalon, sou consultor de investimentos autorizado pela CVM. Se você ainda não é assinante do canal, já assina aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês uma operação que muitos abominam, uma venda descoberta de call, tá? Mas que vocês vão reparar aqui que mesmo uma operação dessa natureza, que começou dando muito errado, pode ter um resultado até que satisfatório. Vamos acompanhar o vídeo aí que eu vou mostrar toda a operação, desde a minha linha de raciocínio, o princípio, como que foi feito o manejo dela e o encerramento. Mas antes de eu começar, já curte o vídeo. Isso apoia a gente aqui a continuar apostando. Bom, vamos lá, sem mais delongas. É uma operação que eu estava visando um evento da Petrobras, tá? Então a gente está aqui com um gráfico de julho a novembro de 2022 de Petro, onde a gente tinha a ideia aqui de fazer uma operação bem curtinha, tá? Qual que era o raciocínio aqui, a minha análise? Petrobras, na véspera, né, nos dias anteriores à divulgação do resultado, ela teve uma alta aqui de cerca de 15%. Por quê? Porque já era esperado um resultado bastante positivo. Isso já era praticamente certo. Durante o dia, antes de divulgar o resultado, a Petrobras divulgou distribuição de dividendos bastante agressiva. Então, eu entendi que essa alta toda, mais esses dividendos agressivos, talvez não fossem totalmente compatíveis ou já estivessem um pouquinho além da conta do que já tinha sido precificado. E então eu montei uma operação, né, exatamente no dia de divulgação de dividendos, né, uma operação que era para durar poucos dias, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma venda de call, né, com vencimento para setembro, um strike, que aqui ele estava praticamente aí 10% fora do dinheiro, ou seja, acima da cotação do dia, né? E qual que era a minha expectativa? Que aqui a gente seguisse por uma lateralização ou uma queda leve, por conta do que eu já expliquei. O resultado viria bom, isso ninguém tinha dúvida, mas eu não imaginava que fosse tão bom assim. O que aconteceu? A realidade foi outra, né? A realidade foi que a gente teve uma alta aqui expressiva logo em seguida de 21% ali em poucos dias, né? Em alguns dias aí no mês de agosto. E isso fez com que a minha posição, né, o meu prêmio ali, subisse absurdamente, tá? Quando a gente começou a ter um movimento ali de ajuste, né, já na segunda quinzena aí do mês de agosto, eu já estava me programando para ver como que eu iria prorrogar essa operação, porque provavelmente até setembro, que era o vencimento, eu não teria um resultado positivo, tá? Porque eu estava bastante dentro do dinheiro, a queda tinha que ser muito expressiva. Então, em 2 dias de queda, eu me posicionei. Na verdade, assim, o segundo dia, né, que foi o que eu me posicionei aqui, ele acabou fechando em alta, mas ele teve um movimento durante o dia de queda, e durante esse período aí que estava caindo, eu refiz aqui a operação, né, que a gente chama de manejo. Na verdade, assim, eu encerro, né, a operação que eu tinha e reabro e abro outra operação com o mesmo ativo, tá? Então, o que que eu fiz aqui exatamente no dia 22/8? Eu comprei a minha operação, né? Eu comprei o ativo anterior que eu tinha vendido, tá? E vendi, né, um outro, né, ativo, né, uma outra opção de uma outra call, só que com um strike aí quase 10%, né, R$ 2,50 acima do strike que eu tinha e com um preço superior ao preço que eu estava fazendo a compra. Então, o que aconteceu? Quando eu fiz a venda lá, eu recebi 42 centavos, tá? Por ação. Depois, por opção, né? Desculpa. Depois, mais para frente, eu recebi mais 22 centavos. Então, você percebe que aqui não teve débito na minha conta. Apesar de eu ter encerrado uma operação aqui com mais de 700% de prejuízo, tá? A Petro 347 foi encerrada com 700%, um pouquinho mais de 700% de prejuízo.
E aí, de novo, a gente vai acompanhar a operação, porque essa daqui era para novembro. Qual que é a expectativa? Queda. O que aconteceu? Caiu. Ótimo. Muito bom. Então, aqui já existia a possibilidade de começar a ver com que percentual a gente poderia encerrar essa operação. Só que ainda não estava num ponto bom, tá? Eu estaria com um lucro aqui ou muito pequeno, então não estava legal ainda. Então eu precisava aguardar mais alguns dias, tá? Para que aquele prêmio que eu recebi de R$ 3,62, ele já estava se deteriorando, tá? Estava bem abaixo desse valor, mas ainda não era suficiente para cobrir o que eu tinha ganho, né? Que era 42 mais 22, 64 centavos, tá? E nesse momento de aguardar, o que aconteceu? Pumba de novo lá para cima, né? Outra paulada. O Petrobras subiu de novo bastante e aí esse prêmio voltou a ficar inviável. Já lá na segunda quinzena de outubro, eu estava verificando como que eu iria fazer de novo o manejo. Não tem problema, tá? Já estava verificando os strikes para pegar isso e prorrogar ou para dezembro ou para janeiro, sem problemas, né? Tá? A gente tinha isso já, é, assim, programado, tá? Então não tinha problema nenhum. Só que aí o que aconteceu? Nessa época aqui, ah, vocês bem recordam, né? Vocês sabem, foi uma época próxima às eleições, o mercado ficou bastante volátil e aí começou a cair. Né? Nesses movimentos de queda, tá, eu já tinha uma condição favorável, né? Então, quando chegou aqui, nesse dia, que a gente já começou a ter uma lateralização ali, 1, 2 dias, etc., né? Toda a incerteza das eleições ali pipocando, eu encerrei a operação ali. Tá? Então, ali eu encerrei a operação, peguei a Petrocar 424 e paguei 39 centavos no dia 3/11. Aqui eu encerrei a operação com um gain bem abaixo do meu gain habitual. Tá? Aqui deu cerca de 40%. Normalmente eu trabalho entre 65% e 75% de ganho. Mas veja bem, qual que é a circunstância aqui? Essa era uma operação que era para durar alguns dias, poucos dias. Eu já estava aqui com mais de 3 meses com essa operação durando. Essa operação, ela consome a sua margem. Então, por mais que eu tenha esse controle de margem, ah, eu não consigo fazer outras operações que talvez tivesse oportunidades melhores, porque eu estava travado aqui. Então, isso tem que ser muito bem estudado para que você não seja exercido por falta de margem. Tá? Então, exercido que eu digo liquidado, né? A corretora, se você não tem margem operacional, a corretora vai lá e liquida a mercado a sua posição. Tá? Então, muita atenção nisso. Segundo ponto, eu estava muito tranquilo com relação à liquidez, né, das opções, do ativo. Tá? Então, esse tipo de operação você tem que fazer com ativo de altíssima liquidez. Tá? Tem poucos. Tá? E outro ponto é ter paciência, saber que existe sempre a possibilidade de você fazer o manejo, né? Porque o mercado ele sempre vai ter esses movimentos de sobe e desce, entendeu? É natural isso. E se você conseguir fazer o manejo aí de uma forma consciente, vai ficar tranquilo, né? Você consegue reverter aqui uma operação que estava dando 700% de prejuízo para lucro, tá? De cerca de 40%. Aí não tem nada aqui de sobrenatural, não tem nada de grandes análises técnicas, tranquilo, tá? É só ter esses pontos que eu comentei. Ativos com alta liquidez, tá? Você entender o momento que você vai fazer a operação, ainda que eu errei o momento, essa operação poderia ter durado ali só alguns dias, entendeu? Então, pelo fato de eu ter errado o momento, ela durou mais 3 meses, tá? E buscar uma margem de lucro que seja compatível com a operação. Entendeu? Tem operações que você pode buscar uma margem de lucro maior, porque você pegou um ponto melhor, e operações que você vai ter que se contentar com um lucro um pouco menor, tá? Entendido? Se ficou alguma dúvida, não deixa de escrever aqui embaixo. E aí, eu queria fazer um convite para você agora. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um grupo de WhatsApp. Tá? Nesse grupo, eu vou trazer
algumas coisas bem diferentes do que você está acostumado a ver. Tá? Então, a gente está planejando um negócio muito bacana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá? Esse grupo ele é silencioso, por enquanto ele está bem tranquilinho, tá? A gente vai fazer algo bastante exclusivo, bastante diferente do que tudo que você já viu no mercado. Tá ok? Então, entra lá, aguarda um instantinho, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço e até o próximo vídeo.